Bom dia, paz do Senhor, que a graça e a paz de Deus inundem a sua vida nessa manhã de terça-feira. Que Deus te abençoe muito, trazendo muito conforto, orientação, renovo de esperança, de força. Que Deus esteja conosco nessa manhã, que o Espírito Santo tenha liberdade de agir por meio dessa live aqui, tanto aqui onde eu estou, quanto você, onde você está. Amém? Vamos fechar os olhos e entregar a Deus em oração esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui de novo, Pai, para nos alimentar da Tua Palavra. Vinde, Espírito Santo, vinde, traga discernimento espiritual, tanto para mim que estou falando aqui, quanto para cada uma das pessoas que estão aqui, pela Tua vontade, para ouvir a Tua Palavra. Nos dê discernimento espiritual, me capacita para levar exatamente o tipo de alimento que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Renova as nossas esperanças, a nossa força, nos dá direcionamento nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito nessa manhã, que a gente possa se alimentar da palavra do Senhor e sermos edificados. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um termo que muito provavelmente você já ouviu falar, eu já fiz live a respeito disso, mas o Espírito Santo me tocou de uma forma muito especial nesse assunto e eu gostaria de compartilhar com vocês. Que é um dos versículos que nós às vezes até juntamos eles, mas eles são separados, que é o fato de Jesus nos falar que nós devemos ser, né? Que nós somos, nós somos sal da terra e luz do mundo. E eu quero abrir com você esse texto para a gente iniciar a nossa reflexão de hoje. O que é que Jesus quer dizer com essa nossa identidade de sermos sal e luz? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 5. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra, né, para exercitar o ato de manusear a palavra. Senão eu vou ler com calma aqui. Mateus 5, versículo 13, fala assim: o sal da terra e a luz do mundo. Versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É um texto muito lindo, mas é uma metáfora. E quando a gente pensa em metáforas, nem sempre a interpretação de uma metáfora ela é fácil. Mas é uma metáfora muito linda, em que Deus nos apresenta, por meio de Jesus, a nossa identidade como sal e como luz. Então, no versículo 13 fala, vocês são o sal da terra. E no versículo 14, vocês são a luz do mundo. Então, a primeira coisa que eu quero trazer discernimento para a gente é que Deus não coloca, né? Jesus não apresenta ali uma condição de sermos sal e luz, mas sim uma apropriação de uma identidade em Cristo. Quando nós nos tornamos cristãos, ou seja, quando aceitamos Jesus, reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, o único Senhor e Salvador, o único que nos leva num caminho de salvação até Deus, de reconciliação com o Senhor, nós assumimos uma identidade de cristão. E a partir dessa identidade, nós tomamos uma nova postura, uma nova decisão de vida. Essa é a verdadeira conversão a Cristo. Quando a gente reconhece Ele como nosso Senhor e Salvador, aceitamos Ele como nosso Senhor e submetemos às vontades do nosso Senhor, os preceitos do nosso Senhor, os propósitos do nosso Senhor, os valores do nosso Senhor. Ou seja, vivemos uma vida agora em Cristo, com identidade em Cristo e com comportamento em Cristo. Então, a partir desse momento, nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. E o que é que significa isso, ser sal da terra e luz do mundo? Vamos começar pelo sal primeiro. O sal, a gente vai falar de 3 características dele. O sal é aquele elemento natural
que é capaz de produzir sabor, de temperar. O sal é capaz de preservar o alimento. E o sal também, ele desperta sede. Ele gera sede. Então a gente tem 3 atributos do sal que Jesus espera de nós, como cristãos. O primeiro é exatamente o que o texto fala aqui primeiro, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Quando a gente tem uma identidade em Cristo, nós conseguimos sabor para o sal. A gente não perde o sabor quando estamos enraizados em Cristo. Mas o sal, eu não sei se você sabe, ele pode sim perder o sabor. Dependendo da superfície em que ele está, ele perde o sabor. Então, eu não vou saber explicar fisicamente, mas numa superfície em que tem muita areia, em contato com essa areia, o sal perde a salinidade dele, o sabor, né, salgado, ele perde. E uma vez perdido, não tem como voltar atrás. Não tem como o sal restaurar o seu próprio sabor. O sal ele foi feito para salgar, ele foi feito para esse sabor. Só que em alguns ambientes, em contato com essa areia, por exemplo, ele perde o seu sabor. Assim somos nós. Quando nós estamos enraizados com Jesus, nós temos sabor. Mas uma vez que nós nos afastamos, negamos Jesus, a gente perde esse sabor. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o tempero que Deus espera de nós é um tempero interno e um tempero externo. A gente é responsável, nós cristãos, por temperar ambientes. E aí hoje a primeira pergunta que nos fica, será que nós estamos temperando os ambientes de uma forma saudável, de uma forma saborosa, os ambientes à nossa volta? Ou será que a gente está sendo muito mais amargo, muito mais azedo nos ambientes aos quais nós estamos inseridos? Ou será que nós estamos trazendo um sabor edificante, um sabor gostoso mesmo para as nossas relações? Como tem sido conviver com você? Será que o Espírito Santo que habita dentro de você está confortável nessa casa interna? Ou tem tanta soberba, tanta falta de humildade, tanta amargura aí dentro que está difícil sentir o sabor de Deus dentro de você? Quando a gente pega... Deixa eu ver aqui onde que tá. Quando a gente pega o texto de Efésios, só para a gente fazer um parênteses, Efésios capítulo 5 fala assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Uma das funções do sal que fazem com que ele dê tempero, com que ele tempere as coisas, é justamente porque ele libera as moléculas de aroma em muitas das comidas. Então, quando a palavra do Senhor fala, portanto, sejam imitadores de Deus, Deus está falando o seguinte: olha, eu preciso que o sal esteja conectado comigo, com o sal, porque quando o sal se mistura naquele ambiente, ele vai liberar aromas para Deus. E como que a gente libera aroma? Nós precisamos ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo, como filhos amados. E vivamos em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós precisamos entender que Deus quer que a gente seja sal, que tempera e libera aroma para Deus. Que aonde a gente estiver, a nossa conduta não seja como daqueles fariseus que eram extremamente religiosos, mas pouco compassivos com as pessoas. Jesus está nos falando aqui que ele quer verdadeiros discípulos, verdadeiros adoradores, que adorem ele em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Que faça a diferença, que não sejam pessoas religiosas de banco, sabe, pessoas que só vão na igreja, senta no banco, levanta do banco e a vida continua igual, onde não há transformação. Jesus não, Jesus está falando, eu quero aquele sal que sai do mar ali e vai direto para a mesa, que traz sabor para as relações,
que edifica. E não só edifica a si mesmo, como edifica os outros, libera o aroma das outras pessoas. Será que a convivência com você tem liberado o aroma das outras pessoas? Será que conviver com você tem sido uma jornada de amor? Será que tudo que você faz, as pessoas olham e falam assim, gente, como essa pessoa trabalha por amor? Como ela se dedica em tudo que ela faz? Nossa, ela vai fazer um bolo, ela coloca amor naquilo ali. Ela vai fazer... Com que você tem temperado as suas relações? Com amor, com amargura? Qual tem sido o tempero? Aqui a palavra nos diz, nós devemos ser imitadores de Deus e temperar a vida com amor. E amor não é uma decisão romântica, não é um sentimento romântico, mas é uma escolha, é uma decisão de amar, uma decisão de servir, uma decisão de ter compaixão com o outro, uma inclinação, um desejo, um esforço. Isso é amor. É a gente se dedicar a estar cada vez melhor. Como é que tem sido o sabor das suas relações? Como tem sido a sua presença para si mesmo e para as outras pessoas? Esse é o primeiro aspecto do sal que a gente precisa entender. Dar sabor. O segundo aspecto é a questão da característica do sal em preservar o alimento. Nós sabemos que a palavra de Deus é alimento para mim e para você. Um alimento que não se perde. Não se perde com o tempo, não se perde com as circunstâncias, não se perde com nada. Mas será que nós estamos preservando essa palavra como se deve? Preservando, inclusive, um tempo para degustar com atenção a palavra? Como tem sido a capacidade sua de ser sal, preservando esse alimento de Deus dentro de você e ao seu redor, para sua família, com os seus filhos? Será que a sua religiosidade tem sido apenas um contato no dia de domingo? Ou tem sido uma escolha diária de ter contato com a palavra? Porque a palavra nos traz esperança. A palavra nos aviva. Tem um versículo que eu não separei para hoje, mas fala: eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. E quando eu estou dedicada a ler a palavra, a degustar, a experimentar da palavra todos os dias, eu trago à memória a esperança da fé, da salvação, do apoio de Deus, da filiação no Senhor. A esperança de que tudo aquilo que é ruim em mim, Deus está renovando, Deus está cuidando. Que embora as circunstâncias às vezes estejam muito difíceis, o Senhor tem reservado para mim uma porção da glória dele, da misericórdia, da graça. Que o Senhor está me preparando para um segundo nível, que é a salvação, que é a vida eterna. E que esse é só um espaço passageiro, de tempo e espaço físico passageiro. Mas nós estaremos com ele na glória. Como tem sido a sua capacidade de ser sal e preservar viva a palavra de Deus. E não apenas preservar a palavra, mas preservar-se longe do pecado. E quando eu falo preservar-se longe do pecado, não é que a gente nunca vai pecar, aqueles que estão próximos de Deus. Mas eu já falei isso aqui e vou repetir várias vezes porque eu acho isso muito lindo. O cristão, o verdadeiro cristão, não é aquele que não peca, mas é aquele que mais se lava. Ou seja, a gente peca sim, mas nós em Cristo, unidos em Cristo, nós somos constrangidos pelo Espírito Santo a cada pecado nosso, a cada novo erro. E como verdadeiros cristãos, nós nos apresentamos diante de Deus com humildade e arrependimento por cada um dos nossos erros, reconhecendo que a gente é falho, que a gente é humano, mas que a gente quer melhorar. Como é que tem sido a sua capacidade de preservar a palavra viva dentro de você, no seu ambiente, e também de se preservar-se num caminho de aquebrantamento de coração, pedindo perdão por todos os seus erros, escolhendo um caminho que preserva a palavra viva na sua vida, que fomenta as atitudes alinhadas com a palavra. Você tem se preservado longe de ambientes de pecado? Ou você tem se misturado? Você fala assim, eu até leio a palavra, eu leio a palavra todos os dias, mas no final do dia eu vou para vou dar um exemplo aqui, vou para aquele baile funk em que as pessoas cantam aquelas músicas horrorosas, que tem um baixo nível de fala, e ali eu falo assim, não, mas aqui eu tô vivendo. E aí eu olho para a palavra e a palavra me fala,
peraí, não é esse ambiente que você quer. Até porque o sal em contato com a areia, ele faz o quê? Ele perde o seu sabor. Então tem ambientes que já não são mais adequados para você. Não porque Deus é punitivo ou porque Deus é restritivo, mas é porque Deus é amoroso. E Ele quer que a gente conserve o sabor. Ele quer que a gente se sente a mesas de pessoas que compactuam com os mesmos valores, de pessoas que vão te agregar, de pessoas que não são fofoqueiras, não falam mal dos outros, não invejam, mas estão em busca de fazer o bem, de fazer boas obras. Você consegue identificar hoje, na sua vida, se você tem sentado em mesas que preservam a palavra de Deus em você, em comportamentos, em evidências, ou você tem se sentado em mesas que estão simplesmente degradando o alimento que entra em você? Porque Deus não nos quer uma fé vazia. Em Tiago fala, a fé sem ação é morta. Deus não quer uma religiosidade vazia. Ele quer uma religiosidade, uma intimidade com Ele que seja não só da boca para fora, mas que seja evidenciada nos seus relacionamentos, no seu comportamento, nas suas relações. Deus não quer uma religiosidade vazia de nós. E o terceiro aspecto que a gente precisa entender sobre o sal, primeiro que ele desperta o sabor, ele dá sabor às coisas, né? Quando está com a sua identidade ali mantida, preservada, ele preserva o alimento e ele também desperta sede. Nós, como cristãos, seria muito, muito errado e muito egoísta a gente pensar que uma vez que a gente conhece a salvação, a gente quer guardar ela só para nós. O que Deus transformou na minha vida, eu não quero que seja só meu. Seria muito egoísmo da minha parte saber que existe um caminho abundante de salvação, que existe um Deus maravilhoso que não faz acepção de pessoas. Ele não me coloca como preferida, Ele não te coloca como preferida. Há espaço para todos nós, para todos os filhos. E eu preciso ser aquela pessoa que desperta sede nas pessoas. Não só de falar de Jesus, mas que as pessoas olhem para a sua vida e falem assim, gente, o que aconteceu com essa pessoa? Parece que do nada a vida dela transformou. Eu quero me inspirar nela. Eu quero ser melhor. Nossa, eu admiro aquela pessoa. Será que as pessoas estão com sede de Jesus por verem os frutos de Jesus na sua vida? Será que onde você está passando tem despertado? Recentemente uma grande amiga virou e falou assim, nossa, eu sou uma outra mãe agora que eu estou em contato com Jesus. A relação com a minha filha está totalmente diferente, porque antes era como se eu rejeitasse ela. E agora eu tenho uma relação íntima com ela. Deus restaurou isso. E eu tenho certeza que quem olha de fora fala, eu quero viver uma relação assim com a minha filha. Será que nós estamos despertando sede, busca por Jesus? Ou estamos apresentando Jesus para as outras pessoas como um ser punitivo, um ser distante, um ser que enquadra as pessoas, que engessa? Ou é um Deus verdadeiro, de milagres, de salvação, de libertação, de amor verdadeiro, de direção, de... nossa, fugiu a palavra. De moldar. Esse é o Deus verdadeiro o qual nós seguimos. Esse é Jesus, que nos torna filhos por meio dele, que nos acolhe, perdoa os nossos pecados, mas nos direciona, nos faz ser pessoas melhores. Como você tem sido usado como um agente, um instrumento para despertar sede nas pessoas. Nós temos um grupo lá em Sete Lagoas, um grupo de mulheres. Na última semana nós comemoramos 1 ano desse grupo. E ver uma garagem lotada de mulheres, nós estávamos com mais de 60 mulheres, me deu uma gratidão tão profunda no coração a Deus. E eu só consegui agradecer. Eu ainda estou nesse estado de agradecimento ao Senhor. Mas eu vi mulheres que estão despertando a sede por Jesus. Não apenas para si mesmas, porque elas se mantêm, né, ali perseverantes na fé, mas estão despertando a sede de Jesus nos ambientes aos quais elas vivem.
simplesmente porque elas conheceram e estão conhecendo o verdadeiro Jesus. Elas estão conhecendo o verdadeiro Deus, que antes só ouviam falar, mas agora conhecem. Será que nós estamos sendo essa pessoa, esse sal que desperta sede? Esse sal que tempera, esse sal que preserva, que desperta a sede nas pessoas? Como tem sido isso para você? Quando a gente pega... Deixa eu pegar aqui... Tem tanto texto aqui que eu tô toda perdida dos meus post-its. Quando a gente fala de sabor, tem uma palavra em Jó que fala assim, né? Então Jesus fala pra gente ser sal da terra. Sal é sabor, é o que tempera, o que preserva e o que desperta sede. Com relação a sabor, em Jó, capítulo 6, no Antigo Testamento, fala assim, versículo 6. Come-se sem sal uma comida sem sabor? E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Olha a importância da gente trazer sabor para a palavra de Deus para as outras pessoas. Uma comida sem sabor não desperta o apetite. Mas uma vez que a gente tempera com o sabor do Espírito Santo, as pessoas vão ter vontade de alimentar dessa mesma comida que a gente se alimenta. Elas vão olhar e falar assim, está tão transformada, está tão animada, está tão diferente, que eu quero experimentar desse Jesus. Eu quero, porque deve ser alguma coisa muito maravilhosa. Nesse mesmo grupo a gente tem uma moça que para mim é um dos maiores testemunhos. Até a fisionomia dela, a cor da pele dela mudou. E aí eu tenho certeza que quem olha para ela fala assim, o que aconteceu? Que transformação é essa? Que fez mudar até o tônus da sua pele, até a cor, o semblante. Eu quero experimentar disso. Eu não quero que seja apresentado Jesus uma comida sem sabor, porque ele não é sem sabor. Há deleite na palavra do Senhor, há sabor, há experimentação, há maravilhas na palavra do Senhor. E nós precisamos ser esse sal que tempera os ambientes, que tempera, que dá vontade de experimentar nos outros esse mesmo alimento. Quando a gente pega a questão de preservar, fala assim em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, preserve o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. É preservar o nosso coração em Cristo. É preservar o nosso olhar fixo na esperança de Jesus. É preservar os nossos passos longe da maldade e no caminho do Senhor. Nós precisamos ser esse sal que preserva a palavra viva, refletida nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. É preservar o medo longe da nossa vida, como uma decisão. É preservar o amor perto de nós. O espírito de compaixão, de servir aos outros e servir a Deus. É preservar. E quando a gente fala em sede, deixa eu ir para meus post-its aqui. Em sede, eu quero abrir com você no Salmo 107. Fala assim, Salmo 107, versículo 8. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que nós possamos dar graças a Deus por seu amor leal e por suas maravilhas em favor de todos nós. Porque Deus sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Deus não deixa ninguém com sede, mas nós podemos despertar a sede do outro através do nosso exemplo, da nossa busca e da nossa permanência com o Senhor, através dos frutos do Espírito Santo por meio da nossa vida, na nossa vida. Então, nós precisamos ser esse sal, o sal que tempera, que preserva e que desperta a sede. E quando a palavra do Senhor fala, vamos voltar lá em Mateus, no versículo 14.
Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E aí, em João capítulo 8, Jesus fala assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só que lindo. Vocês são a luz do mundo, é o que Jesus nos fala. Os verdadeiros cristãos são a luz do mundo. E a palavra de Deus fala, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Da mesma forma como Jesus atribui ser a luz do mundo, ele nos dá o mesmo atributo de identidade. Vocês são a luz do mundo. E um dos textos que eu li fala, portanto, sejam imitadores de Deus. Ou seja, Deus está nos dando a mesma identidade de Jesus. Sabe quando você tem numa família pessoas parecidas, você fala assim, gente, a cara da mãe, nossa, parece demais, não precisa nem falar que é filho de fulano. Jesus está querendo fazer a mesma coisa conosco. Eu não preciso nem abrir a minha boca para falar que eu sou irmã de Jesus. Deus quer que a gente não precise abrir a nossa boca para que as pessoas reconheçam a todos nós como verdadeiros cristãos. De virar e falar assim, eu sei que você é irmã de Jesus, tenho certeza, filha de Deus, está na cara. É isso que Deus espera de nós. Só que será que nós estamos correspondendo a essa espera do Senhor? Será que nós estamos obedientes a essa determinação? Portanto, sejam imitadores de Jesus, de Deus, como filhos amados, e vivam em amor como Cristo também nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Será que nós estamos sendo esses filhos que mesmo de boca fechada são reconhecidos como filhos? É para a gente se perguntar nessa manhã. Será que eu estou sendo assim? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tudo que nós fazemos de bom não é mérito nosso. É a luz de Jesus sendo refletida por meio da nossa vida. E isso glorifica o Senhor. Então, toda vez que nós nos tornamos uma boa referência para as pessoas, nós nos tornamos luz naquele ambiente, naquela situação, nós ajudamos a trazer clareza, sabedoria. A gente está sendo luz de Jesus. E que a luz de Jesus refletida em nós glorifique a Ele, porque é tudo por Ele, para Ele. E a gente precisa entender isso. Eu não faço nada para minha própria glória. É tudo dele, por Ele, para Ele. Nada é nosso. Se existe bondade dentro de nós, é porque existe o Espírito Santo dentro de nós. É porque há o sopro do Espírito dentro de mim e dentro de você. Porque a nossa natureza, ela é falha, ela é pecaminosa, ela é corrompida. Mas a luz de Jesus precisa brilhar por meio da nossa vida. E a luz de Jesus só brilha daqueles que se relacionam verdadeiramente com Ele. Verdadeiramente o conhecem, verdadeiramente o seguem, verdadeiramente o buscam. E lá em Salmo 119 fala, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Se eu não conheço a palavra de Jesus, se eu não conheço os preceitos, a vontade de Deus por meio da palavra, dificilmente a minha luz brilhará como deve brilhar. Tem mais luz de Jesus para brilhar em mim e em você, porque há mais de Jesus para nós conhecermos. Por isso nós precisamos permanecer, porque a cada novo dia a gente vai entendendo mais de Jesus. Deixa eu dar um exemplo. Esse texto eu já conhecia. Vocês devem ser, né? Vocês são sal da terra e luz do mundo, ok? Já tinha inclusive pregado aqui para vocês. Mas eu nunca tinha entendido que o sal, eu já tinha entendido que o sal tempera e que o sal preserva. Mas esses dias atrás foi me apresentado o terceiro atributo, o sal desperta sede. Isso descortinou a minha vida, isso me fez olhar para esse texto de uma forma diferente.
Assim é a palavra de Jesus. A palavra de Deus, quanto mais a gente se achega nela, mais é revelado. E eu falei, além de temperar um ambiente, temperar o meu ambiente interno e temperar o ambiente externo, eu quero preservar a palavra viva na minha vida e no meio daqueles que eu convivo. Mas eu quero despertar mais sede dentro de mim e também nos outros. E isso me leva para um outro nível. Assim é a palavra do Senhor. E nós precisamos ser essa luz. Eu falo esse exemplo e é muito verdade. Quando eu comecei as lives, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Não tinha. Mas o pouco que eu tinha já foi suficiente para muitos testemunhos, para muitas vidas transformadas. Assim é a palavra. Hoje o que eu tenho, eu sei que é muito menos do que eu vou ter daqui a uns anos, porque Deus vai se revelando por meio da palavra, por meio desse relacionamento íntimo. Hoje eu ouço a voz do Espírito Santo com muito mais discernimento do que eu ouvia antes. Mas eu sei que vai chegar um tempo que eu vou falar assim, como eu te conheço, Senhor. Porque a convivência vai nos tornando cada vez mais íntimos. Então nós precisamos tomar um posicionamento. Eu quero ser essa candeia que se alimenta de azeite, ou seja, do Espírito Santo. Candeia é como se fosse, sabe aquela lâmpada do Aladim? Mas de barro, com um pavio, e ela era alimentada com azeite. Então colocava-se azeite, acendia, então aquele pavio ia consumindo o azeite e ia mantendo a candeia acesa. E as pessoas colocavam ela no alto do ambiente, né? Então no alto de algum móvel ou no beiral de uma janela, para que iluminasse todo o ambiente. Então essa candeia, ela tem um combustível imprescindível, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita dentro de nós, pela graça de Jesus, a todos aqueles que aceitam Ele como seu Senhor e Salvador. Então o Espírito Santo está dentro de nós, mas nós precisamos alimentar, buscar Ele de todo o coração, para que haja azeite na nossa candeia. E a gente, com o combustível certo, com o azeite do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a gente é capaz de iluminar os ambientes à nossa volta, de trazer luz, esperança de salvação, de cura, de milagres. Esperança de mostrar aos outros o Jesus vivo, porque muitas pessoas olham para Jesus como aquela figura presa na cruz. Mas deixa eu te contar, Jesus já não está mais ali. Há muito tempo, Jesus está sentado à direita com Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele vai voltar. Jesus está vivo, Ele não está morto pregado numa cruz. Ele foi pregado numa cruz, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E muitas das vezes nós esquecemos disso. A gente olha aquela imagem do Jesus pregado na cruz e imagina Deus estático, distante, mas Ele não é. Ele está do meu lado e do seu lado. E recentemente eu recebi uma palavra te falando assim, sabe aquele dia que você estava ali orando? Jesus estava com você. É engraçado que hoje de manhã Deus me fez lembrar de uma experiência que eu tive com Deus muito forte, com Jesus. E inclusive foi tema de uma live que eu me emocionei muito no ano passado. Eu tive uma experiência em que eu senti Jesus do meu lado. E eu ouvi uma voz falando assim, olhe para o céu e você verá a minha cruz. Nesse dia eu saí do monte de oração lá em Sete Lagoas e fui para minha casa, olhei para o céu, não vi nada. Mas quando eu estava chegando na rua da minha casa, na avenida da minha casa, eu olhei para o céu e vi uma cruz de fumaça enorme assim no céu. Era um rastro de avião, mas fazia um sinal de uma cruz. E naquele dia eu entendi, Jesus está vivo e Ele está do seu lado e do meu lado. Numa outra situação, eu estava tão sedenta de um abraço, que eu estava em oração e chegou uma amiga, ela virou e falou assim, olha, Deus tem uma coisa para te dizer. Ele quer que você se sinta abraçada nessa manhã. E ela chegou e me deu um abraço tão caloroso, mas tão caloroso. Em seguida a gente abriu a Bíblia dela e tinha uma palavra falando sobre abraço. É esse Jesus vivo, presente, que eu quero apresentar para as outras pessoas. Que eu quero despertar a sua sede de conhecer. Porque esse Jesus, até alguns anos atrás, eu não conhecia. Eu conhecia um Jesus em que eu chegava, orava um Pai Nosso, fazia uma oração leve ali, mas eu não vivia comunhão com o Senhor. E quanto mais eu tenho me aproximado de Jesus, mais eu tenho vivido experiências sobrenaturais com Ele. Porque Ele está vivo. Ele está aí do seu lado, Ele está aqui do meu lado, Ele é onipresente, onisciente, onipotente.
Ele pode fazer tudo, Ele pode fazer tudo novo. Não existe um diagnóstico, uma certeza, uma sentença que fale se Jesus pode ou não fazer. E é esse Jesus que eu quero preservar dentro de mim. Trazer sabor por meio dele para a minha vida e para a vida das outras pessoas. É esse Jesus que eu quero despertar a sede para que mais pessoas o conheçam. É para esse Jesus que eu quero direcionar todos os holofotes da minha vida, porque eu quero que a luz que reflita em mim seja direcionada para ele. E a luz, ela tem 3 funções. Ela tem a função de iluminar as trevas, de tirar da sombra, do escuro, as pessoas, inclusive a nós mesmos. Ela tem a função de direcionar como um farol mesmo, um farol de um carro que vai direcionando, e ela tem também como função ser referência. Sabe um farol em alto mar? Ele fica girando ali porque ele é referência da onde aqueles navios podem ou não ir. Ele dá direção. Então, que nós possamos ser como verdadeiros faróis na mão de Jesus, trazendo luz, tirando as pessoas das trevas, tirando a nós mesmos das trevas, que Jesus possa nos curar disso, nos libertar, nos trazer clareza de todas as trevas que ainda existem dentro de nós. Trevas como falta de humildade, como falta de perdão, como soberba, vaidade e tantas outras coisas. Iniquidade, perdão, desonestidade. Eu não sei o que existe dentro de você, mas a luz de Jesus quer entrar e nós precisamos abrir espaço. Jesus quer trazer a sua luz para dentro de você e ao seu redor. Será que você está disposto a ser instrumento do amor de Deus? Eu não sei você, mas eu quero viver nesse lugar todos os dias da minha vida, porque é muito gratificante servir ao nosso Deus. Ele derrama em nós e derrama por meio de nós. E isso é muito lindo de ver. E eu espero de coração que em algum momento você tenha tido mais sede de Jesus por meio da minha vida. Porque se não for assim, não tem sentido. Porque eu quero ser uma imitadora de Deus. E eu espero de coração que você hoje decida ser esse imitador de Deus. Que você decida hoje, fale assim: Senhor, eu quero ser mais sal da terra e luz do mundo. Me ensina, Senhor. Porque sozinho eu não dou conta. Eu não dou conta. Você também não dá. Nós precisamos, nós necessitamos do azeite na nossa candeia. Deus já nos preparou como uma candeia. Eu e você fomos criados para isso. Mas o azeite do Espírito Santo, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador, é fundamental para que essa candeia tenha combustível para se manter acesa. E cabe a nós a responsabilidade de manter esse azeite transbordando. Quanto mais eu me achego ao Senhor, mais e mais Ele derrama a unção do Espírito Santo sobre nós. E mais Ele vai fazendo. Não segundo a nossa vontade, mas a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então vamos entregar a Deus em oração e pedir que Ele nos conduza nessa caminhada. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por essa palavra. Senhor, o desejo do meu coração nessa manhã é que o Senhor nos dê capacitação, que o Senhor abra a nossa mente para entendermos que o Senhor deseja de nós uma postura de sal da terra e luz do mundo. Que a unção do Espírito Santo venha sobre cada um de nós aqui, Pai. E que nós possamos dar sabor à Tua palavra, à convivência. Que nós possamos preservar viva a Tua palavra por meio de todas as pessoas. No meio de todas as pessoas, para todas as pessoas. Que nós possamos despertar a sede para que mais e mais pessoas se acheguem ao Senhor. Que a gente cumpra o mandamento do Senhor de ir a toda a terra pregando o Teu Evangelho. Que o Senhor possa nos ensinar a ser luz. Que o Senhor possa trazer luz sobre as trevas que ainda existem dentro de nós. Liberta, Pai. Clareia tudo aquilo da nossa personalidade, da nossa identidade, que ainda não está alinhado com os planos do Senhor.
Clareia, Pai, coisas obscuras, traumas, dores, passado, pecado, que ainda não estão à luz da nossa consciência. Traga a luz, Pai. Traga a luz à medida que nós tivermos condições de nos aquebrantarmos diante do Senhor e lidar de frente com essas sombras iluminadas pelo poder de Jesus. Que a Tua palavra seja constante, que a sede, a fome da Tua palavra, da Tua presença não se apaguem dentro de nós. Que nós possamos levar a luz de Jesus por onde a gente passar. Que ao entrar nos ambientes, os ambientes não sejam mais o mesmo, porque as pessoas nos reconheçam como verdadeiros cristãos, como pessoas separadas, diferentes do que o mundo prega, Pai. Que a gente não tenha medo de se posicionar, que a gente não precise abrir a nossa boca para pregar a Sua palavra, porque a nossa vida precisa ser um testemunho vivo da Tua palavra, feita em nós, dos frutos do Teu Espírito explícitos na nossa vida, Pai. Nos dê a graça de viver isso, Pai. A graça porque nós não somos merecedores, não é pelo nosso mérito, mas é pela Tua glória, pela Tua graça. É tudo Seu, para Ti, Senhor, e por meio do Senhor. Nós reconhecemos isso. É tudo Seu, Pai. Em nome de Jesus. Dá hoje direção, que a luz da Tua palavra direcione as pessoas naquilo que elas precisam. Há pessoas aqui pedindo uma direção do Senhor, mas há esperança no Senhor e eu sei que o Senhor vai direcionar. Se você está nesse lugar hoje de clamar por uma direção do Senhor, clame, porque o Senhor ouve a oração daquele que está disposto realmente a encontrar o Senhor. Bata na porta, bata e não desista, porque Jesus ele abre para aqueles que o buscam de todo o coração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, mantenha acesa essa chama, essa vontade de Te buscar todos os dias de todo o nosso coração. Porque nós reconhecemos, Pai, que nós não damos conta sem o Senhor. Nós necessitamos do Senhor, nós somos submissos a Ti, Pai. Queremos ser servos do Senhor todos os dias. Nos use como instrumentos de salvação. Nos use como canal de bênção na vida das outras pessoas. Que o Senhor possa nos honrar com esse papel de sermos usados como instrumento do Senhor. Porque nós sabemos que não merecemos essa graça e essa honra, mas o Senhor assim mesmo derrama sobre nós. O Senhor quer nos usar. Nós sabemos que o Senhor não precisa, mas é um privilégio saber que o Senhor deseja nos usar. Eu quero ser sal da terra. Eu quero ser luz do mundo. Que essas palavras sejam fixadas no nosso coração, impressas no nosso espírito, na nossa alma. Tira, Pai, toda sombra dos nossos pensamentos, toda sombra das nossas emoções. Afasta todo trauma. Libera agora, Pai, unção nova de identidade. A Sua palavra diz que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, mas há muitas pessoas aprisionadas em uma outra identidade. Uma identidade que fala: eu não sou capaz, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Limpa isso, Pai. Derrama o Seu azeite nessa manhã sobre a nossa identidade, Pai. Limpando para que nós entendamos a nossa identidade em Cristo. Que a gente peça perdão por tanto tempo submetidos a uma falsa identidade que não é o que o Senhor deseja para nós. Reveste-nos, Pai, para que nós possamos ser imitadores de Deus, imitadores do Senhor, imitadores de Cristo, seguidores dele realmente. Nos afaste de toda religiosidade vazia e nos dê pertencimento, Pai. Um senso de pertencimento, de identidade, de filiação renovada nessa manhã dentro de cada um de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, preserva dentro de nós a Tua palavra, a Tua filiação, a nossa identidade em Cristo, Pai. Preserva. Não deixe com que o diabo venha para roubar, matar e destruir nada daquilo que é promessa do Senhor para a nossa vida.
Nós não queremos dar voz mais ao inimigo. Nós queremos seguir a tua voz. Nos habilita, Pai, a seguir a tua voz, a ouvir a tua voz. Que o discernimento do Espírito Santo esteja cada vez mais crescente dentro de nós. Nos molda, Pai, nos liberta. Em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu toque nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uau! Eu não sei você, mas Deus me inundou aqui com uma paz no coração. E eu creio que alguém está precisando dessa paz. E eu espero que você tenha sentido, por meio da minha voz, a paz de Jesus inundando. Vai dar tudo certo. Deus não te abandonou. Eu não sei quem está precisando de ouvir isso, mas eu sei que Deus está falando. Calma, vai dar tudo certo. Eu estou no controle, só permaneça. Não desista. As circunstâncias podem ser adversas. O ano passado, antes de começar esse grupo de oração, antes de ter o direcionamento do Senhor para iniciar esse grupo, eu passei por um momento de muita tribulação. De muita tribulação. Um momento assim que eu falava, eu não vou dar conta de tanta tribulação espiritual mesmo, de tanta opressão. Mas no meu coração vinha assim, sustenta, segura, tá chegando a hora, tá chegando. E quando o grupo começou, foi como ter tirado com a mão toda a opressão. E eu entendi que o diabo estava tentando era me paralisar. Ele não vai conseguir fazer isso com você. Que eu tenho certeza que a partir de hoje você vai preservar como sal a sua caminhada em Cristo. Confiando, com sede em Jesus. De que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que nele há libertação. Que a sua fé seja temperada dessa esperança nessa manhã. Por mais que as circunstâncias possam estar desafiadoras, há um caminho de muita luz em Jesus. E nós precisamos preservar, perseverar, confiar e continuar. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe muito, muito, muito nessa manhã. E só pra gente finalizar, assim como Jesus falou, né? Eu sou a luz do mundo. E falou, vocês são a luz do mundo. Em Atos dos Apóstolos, Jesus fala assim, deixa eu achar aqui, tá aqui. Atos dos Apóstolos fala assim, pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Olha o que Deus fala para você nessa manhã. Eu fiz de você luz para os gentios, ou seja, para aqueles que não conhecem a Cristo ainda. Para que você leve a salvação até os confins da terra. Que a gente não se esqueça que nós fomos feitos para ser luz. Qualquer outra mentira que o diabo tenha plantado no seu coração, não é a verdade de Deus para você. Que Deus restaure a sua identidade em nome de Jesus. Beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Se você sentiu que alguém precisa ouvir essa live, manda para essa pessoa, tenho certeza que a paz de Jesus vai inundar o coração dela ao final. Em nome de Jesus. Um beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.